se eu chego no teu carro, eu tô com sono, vou tirar um cochilo aqui, aí você sai da pista, você quase bate no caminhão da frente, você não consegue dormir, descansar, porque você não confia no motorista, né? Então eu falei pra ela, eu não sei o que vai acontecer com você, mas o teu estado é crítico, é terminal, o médico falou que não tem jeito, mas você precisa descansar em Deus. Confiar em Deus. Por quê? Mas por que Deus descansou? Ele descansou porque lá em Gênesis fala que depois de haver feito todas as coisas, ele descansou. Então, o 7º dia ele descansou porque ele já tinha feito tudo nos 6 dias. Então, se você já fez tudo que tinha que fazer, a saída, meu irmão, é descansar em Deus. Seja na saúde, seja nas finanças. Eu fiz tudo que eu podia fazer. Então, agora é só Deus que vai fazer. E confiar em Deus é descansar, é ficar em paz, mesmo no meio do caos, da guerra. E eu sei que Deus é poderoso para curar você da mesma forma que Ele me curou. E eu estou aqui agora. Qual que é o melhor episódio mesmo, Helene? O próximo. Olá, seja bem-vindo ao podcast Eu Sou um Milagre. Eu já começo feliz hoje. Você que tá aqui, você vai sentir essa alegria hoje na tua casa, né, Helene? Sim, com certeza. Esqueci de falar que você é o amor da minha vida. Mas todo mundo já sabe, Todo mundo já sabe? Episódio 50, já tá todo mundo sabendo. 50, meu Deus do céu. Helene, eu tô feliz hoje, hein? Por que você tá feliz hoje? Porque coisa boa é conversar com um amigo, né? Amigo de infância? Ui, bicho, não pode falar há quanto tempo que é amigo, senão o pessoal vai achar que a gente tá meio velhinho. Velho é o diabo. Velho é o diabo. Aqui não tem... Tô aqui com o pastorzão Thiago Coelho. Meu Deus. Que honra, cara. Que honra você tá me dando, hein? Participar desse projeto. Muito bom. A gente sabe que foi Deus que me trouxe aqui. A gente conversou algum tempo atrás e não estava na agenda, né? E Deus fez aí acontecer e eu tô feliz demais. Proporcionou esse encontro, né? Verdade. Tiagão, enquanto a gente dá uma ajeitada aqui nos microfones, eu tenho um recadinho para você. Pessoal, hoje eu tô aqui para falar para vocês da Tizan. A Tizan é o melhor lugar para você fazer o teu conteúdo. Você que tem um sonho de ter o seu podcast, não perca tempo. Entre em contato com eles agora. Eles vão fazer para você o desenvolvimento da tua logo, toda a sua marca, aqueles pequenos vídeos para você postar nas suas redes sociais, tudo é com eles. O melhor lugar, assessoria top. Não perca tempo, venha para a Tizan. Olá, pessoal. Estou aqui hoje para falar para vocês da Vidros Magno. Está construindo ou reformando e precisa de um ótimo serviço em vidros e esquadrias? Na sua casa e no seu negócio? Chama eles. Lá você vai encontrar os melhores profissionais e materiais do mercado para fazer exatamente o que você precisa. Eles trabalham com box, trabalham também com o telhado retrátil, telhado fixo, sacada articulada, porta deslizante, vai deixar a sua área gourmet top. Vidros Magnos fazem com amor, por isso fazem muito bem feito. Já estamos de volta. E aí, Helene, o que o pessoal tem que fazer? Tem que se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar esse link. Tenho certeza que daqui vai sair aí uma história muito motivante e também, né, um projeto bem desafiador aí. Quer ouvir um testemunho de cura? Você vai assistir hoje. Quer saber sobre prosperidade no reino? Você vai, então fica aí, tá? Já dá esse like aí. Já saiu um spoiler. Já saiu spoiler. Thiago, e aí, amigo? Obrigado, viu? Tá aqui junto com a gente. Uma honra para mim poder estar aqui. A gente acaba aqui com projetos como esse, a gente acaba conectando com tanta gente. Sim. Eu tenho aprendido que o reino de Deus é um reino de conexões, né? A gente ajuda pessoas e eu sempre gosto de falar. Esses dias alguém perguntou para mim assim, qual é a maior gratificação para você como pastor, como ministério, né? Como homem de Deus? Aí eu falei, a resposta foi, a minha maior gratificação é saber que quando você encontra alguém, conhece alguém que você admira e aquela pessoa admira o que você faz, né? Então isso tem acontecido bastante, eu tenho tido o privilégio de conhecer pessoas que eu admiro já há algum tempo e depois eu te sigo no Instagram, eu gosto do que você faz e então eu acho que o reino de Deus é isso, um reino de conexões, de amigos e vamos embora. Fica legal assim. É verdade. Tiagão, eu sei da história, mas eu tenho um roteiro assim que normalmente eu sigo aqui. Sim. Quando você nasceu, seus pais moravam onde? Então, meu pai e minha mãe foram morar no Rio Grande do Sul, Santana do Livramento. Eu nasci lá, sou gaúcho. Você é gaúcho? Eu não sabia disso, gaúcho. cara.
É Sou sério? gaúcho e São Paulino, né? Não faz muito sentido isso, mas eu sou gaúcho, eles eram missionários lá, foi a primeira igreja que meu pai pastoreou, e ali eu nasci lá, 1 ano e 8 meses depois o Felipe nasceu lá também, então fomos para São Paulo ainda pequenininha, já para Itaquera, né? Eu pensei que você era lá de São Não, era não. daqui de São Paulo. Não, o Felipe nasceu também lá e o Lucas que nasceu em São Paulo, em Petrópolis, mas a gente morava em São Paulo, né? E aí, como foi a tua infância, amigão? Muito bom, cara. Voltando um pouquinho, quando eu nasci, já deu um susto, né? Minha mãe, meu pai receberam a notícia que eu tinha uma mancha no cérebro, um problema grave, que os médicos falaram que eu ia ter que tomar Gardenal, ia dar convulsão, coisas do tipo. E minha mãe diz, né, pra mim, eu não lembro disso naquela época, eu era pequeno, bem pequenininho, mas ela fala pra mim que num culto ela foi, me levou à frente, e meu pai perguntou a ela, por que você foi lá na frente? Eu ainda bebê, né? Ela falou, Deus, eu não gerei um filho pra ter convulsão, né? O meu filho vai ser um homem de Deus, e se o senhor curar ele, se essa é a sua vontade, eu te entrego ele agora, né? E faça dele o que o senhor quiser. E ali, na verdade, ela fez essa entrega, Deus me curou, eu nunca tive uma convulsão sequer, e também ela disse que por muitos anos mantia o Gardenal no armário de remédios só para olhar e agradecer a Deus todas as vezes, né? Porque a gente acaba esquecendo às vezes o que Deus faz, e ela disse toda vez que ela olhava aquele remédio, Deus, obrigado, porque meu filho nunca deu uma convulsão. Mas o interessante disso, que eu acho também, é que eles não me criaram com essa pressão, né? Tipo, você foi curado, você vai ter que ser homem de Deus, você vai ter que ser um pastor, vigia a sua postura, você é filho de pastor e tal. Não, eles criaram a gente com muita sabedoria e foram ensinando a gente o caminho, né? E esses dias até alguém me perguntou, né, lembrei disso aqui agora, pastor, por que eu criei meus filhos na igreja e agora estão afastados? O que está acontecendo? A Bíblia fala, ensina a criança o caminho que ela deve andar e quando for mais velha não vai se desviar. Eu falei, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não ensina o caminho, ensina no caminho. Né? Então tem pai e mãe que infelizmente usa a igreja como uma babysitter, como uma babá. Eu conheço pessoas que deixam os filhos nos kids das igrejas e vão para o shopping, vão jantar fora e acham que é um lugar legal para o filho ficar. Né? Minha mãe não. Ela criou a gente no caminho. Meu pai ensinou no caminho. Né? Ele ensina o caminho, mas estando no caminho. E isso faz toda a diferença. E se a gente ler lá, está escrito, ensina no caminho, não o caminho, né? Então não basta ensinar o caminho, tem que estar junto no caminho. Então foi isso que eles fizeram e Deus foi abrindo as portas e me chamou para o ministério. Mas em nenhum momento você conhece meus irmãos também, que gostavam muito de futebol, jogavam futebol, diziam que iam ser jogador profissional e só não foram de fato porque resolveram estudar outras coisas e estavam morando nos Estados Unidos na época, mas eles nunca colocaram o peso da gente ser pastor ou ser um homem de Deus. Simplesmente ensinaram no caminho, dando exemplo, e a gente quis seguir o caminho e aí você sabe, né, foi para Itaquera, né, por isso que muita gente fala, pô, você nasceu no Sul e é São Paulino, como assim, cara? Morou em Itaquera. Nem pra ser corintiano, Thiago, mas na nossa época não tinha ali o estádio do Corinthians, era uma rua de lama, né, de barro na época. É verdade. E eu lembro, a gente fez muita bagunça ali. Lá era tudo barro, né, cara? Quando era a gente chegou, com certeza. O pessoal comenta, o pessoal não faz ideia, né? Quando eu cheguei aqui era tudo mato. Na verdade era isso mesmo, né? Bem desafiador pro seu pai chegar lá, né? Sim. Aí ele chegou lá, a gente pequeno, eu e o Felipe, Lucas não era nascido ainda, nem a Cristine. E ele foi sonhando e construindo e fazendo e ficou 11 anos em Itaquera. Fez uma revolução na igreja. Até hoje, né? O pessoal fala da famosa igreja de Itaquera ali, né, que hoje é pastoreada por um primo meu, Samuel, que é muito legal, está fazendo um trabalho extraordinário. Mas tudo começou ali, né? Nossa vida ministerial mesmo começou ali. E para continuar só um pouquinho descontraindo, por que São Paulo, pastor? Né? Porque naquela época lá com o Tele Santana, né, eu vi tanta coisa boa. Né? Depois eu fui para os Estados Unidos, fiquei nos Estados Unidos um tempão. Quando voltei, o São Paulo foi campeão mundial de novo, então fazer o quê, né? Eu continuei São Paulino
E é isso aí, mesmo o reino de Deus é assim, um São Paulino e um corintiano conseguem ser amigos, né? E a palmeirense. A mesa tá... Só tá faltando o Santista aqui. Mas aí não conta muito. Né? Helene colocou a mãozinha aqui, ela tem pergunta. O pessoal costuma falar que filho de crente não é crentinho, né? Filho de pastor não é pastorzinho. O senhor comentou que não teve essa pressão. Normalmente existe essa pressão dos pais. Médico tem que ser médico, advogado tem que ser advogado. Como foi essa parte da infância? Vocês, né, com o pai pastor, sendo criado dentro da igreja, vendo o pai ali servir pessoas, já despertou desde cedo essa vontade? Sim, ou foi então, com o tempo? todos nós sonhamos em ser alguma coisa além, né, ou não, nem ser pastor. Um dizia que ia ser jogador de futebol, outro dizia que ia ser médico, outro... E até engraçado que uma vez uma senhora chegou pro meu pai e falou assim: pastor, eu acho que meu filho vai ser pastor quando ele crescer, né? Aí meu pai, que bênção, que bom, mas por quê? Falou, ele não gosta de trabalhar, ele dorme até meio-dia, ele vai mal na escola, ele não gosta de estudar. Aí não dá. Então a visão dela, né, já que ele não serve para ser outra coisa, eu acho que ele vai ser pastor. E não é bem assim. Ao longo dos anos a gente foi vendo como é importante a vida de um pastor, não vou dizer uma profissão de um pastor, é um chamado, né? É algo muito maior do que um trabalho, é algo muito maior do que um dom, é uma vocação, um chamado de Deus. E por mais que a gente tenta correr, eu tenho alguns amigos hoje que pastoreiam grandes igrejas ao redor do Brasil, e eu lembro que 5, 6 anos atrás eu falei, cara, você vai ser pastor. Não, tá maluco, Deus me livre, eu sou empresário, enfim. Né? A esposa dele também falou, pastora, não, você tá doido, meu pai que é pastor, eu não e tal. E hoje eles estão assumindo, né, daqui a um tempinho, uma igreja linda no sul do Brasil, e os dois queriam fugir, correr. Então não tem para onde correr, mas eu acho que hoje em dia as pessoas entendem um pouco mais que nem todo mundo é pastor, ou nem todo mundo tem que ser pastor. Se todo mundo for pastor, né, eu costumo dizer, se todo mundo for líder, quem que serão os liderados, né? Sim. Verdade. Então Deus tem despertado pessoas que não necessariamente são pastores, mas que trabalham em outras áreas, e acaba que o seu trabalho é um ministério, né? Às vezes o cara, vamos supor, ele é um médico, dependendo do tamanho do hospital, ele tem mais contato com pessoas do que às vezes o próprio pastor de uma igreja menor, né? Então, eu tenho sempre falado que a gente tem que falar a língua que o povo entende para levar Jesus às pessoas. Então a gente foi vendo meu pai fazendo, crescendo, levando a palavra de Deus em todos os lugares, sem ser aquele crente chato, né? Ele sempre foi um cara muito descontraído, né? Engraçado. Eu estava lembrando esses dias na casa deles aqui, em São Paulo, foi um negócio engraçado. Eu lembro, eu era pequeno, lá em Itaquera, a gente entrou num salão de cabeleireiro e estava lotado o salão de cabeleireiro. E aí o dono do salão de cabeleireiro começou a rir, fazer piada. Chegou o pastor e tal, e aquele salão lotado de gente, eles querendo fazer piada, e eu fiquei assim chateado vendo todo mundo querer zoar meu pai, né? E aí um dos caras lá, dos clientes, falou assim, você é daquela igreja que não gosta de mulher e tal, né? Homem não gosta de mulher. E aí meu pai falou, não, eu sou da outra igreja. Qual igreja? Eu sou da igreja que sou apaixonado pela minha esposa, né, que eu tenho uma mulher só, eu sou fiel a ela e ela é fiel a mim. Você é de qual igreja? Você é daquela igreja que admira a mulher dos outros, que acha tudo quanto é atriz bonita e com a sua você não faz nada? Então meu pai sempre foi um cara assim que não deixava passar barato, né? Ele sempre tinha uma resposta, sempre tinha um... Então a gente foi crescendo, vendo o evangelho de uma forma muito legal, muito divertida e leve, e sem peso, pressão, né? Você tem que ir para a igreja, senão você vai para o inferno. Nada disso. Foi uma coisa que foi ensinando Jesus, uma vida com Deus, e a gente foi se apaixonando como eles são até hoje, né? E a gente pôde avançar, e hoje é muito legal fazer parte disso e avançar o reino de Deus como pastor. Mas, como eu falei, dá para avançar o reino de Deus várias outras formas, né? Com seu trabalho, com sua carreira, com seus estudos. Então, não necessariamente... A forma descontraída que teu pai conduz não significa a falta de compromisso com a palavra, muito pelo contrário. Você quer ver um exemplo, Emerson, também, que eu estou bem próximo dele? É o pastor Cláudio Duarte. Por ele ser muito brincalhão,
por ele ser aquele jeitão que todo mundo conhece, as pessoas acham que ele não é sério. Pô, esse cara não é sério, esse cara... Só que hoje, né, ele tá viajando bastante, falando para liderança, fazendo coisas também bem legais, não é só piada e família, né? E, embora ele tá tratando de uma forma engraçada, tá fazendo todo mundo rir, mas na verdade está tratando de um assunto que é muito sério. E tem uma mensagem. Né? E tem uma mensagem bíblica por trás disso tudo. Então, por mais que possa ser um stand-up, tem outros amigos que fazem um trabalho sensacional com stand-up e pregam a palavra fazendo os outros rirem. Então, acho que passou um pouco desse tempo que, tipo, não é sério, né? Porque o homem de Deus não é aquele que tem cara feia e fica emburrado o tempo todo, né? O homem de Deus é aquele que leva a palavra de Deus, cada um do seu jeito. Então, acho que essa forma leve e atual, né? Sem perder a base, eu acho que é o importante. Você comentou aqui que você ficou um período nos Estados Unidos. Sim, sim. E foi uma vida tranquila lá, né? Então, bem, cara... bem de boa, perrengue zero. Só na Disney. A gente Só achou, na Disney, a gente você achou. foi pra Disney, né? Fomos pra Disney depois de alguns anos, mas a gente foi pra lá achando que realmente ia ser mais fácil do que era. Eu lembro que eu cheguei nos Estados Unidos com uns 13 anos mais ou menos e uma semana depois eu fui pra escola, não sabia falar nenhuma palavra, né? Nenhuma palavra em inglês, e a gente simplesmente foi estudar a quinta série. Então, assim, isso já foi um desafio e a gente aprende, né, com isso, mas não só isso, desafios financeiros. Aqui, Emerson conhece, fez parte disso tantos anos com a família toda. Era uma igreja grande, né, principalmente para aquela época, era uma igreja enorme. Eu lembro que a igreja que meu pai pastoreou foi a primeira igreja em São Paulo, de todas que eu me lembro, que tinha microfone sem fio, por exemplo, né, que trouxe um teclado importado dos Estados Unidos. Então, coisas que hoje é comum, né, para a maioria das igrejas. Era revolucionário. Foi uma igreja que era revolucionária, que fez a diferença, que gravou o disco na época e quando ninguém pensava em gravar CD ainda. E tudo isso aí, né, a gente foi vendo Deus avançando de uma forma muito legal. Mas nos Estados Unidos a gente chegou por ter essa estrutura toda. Meu pai tinha, parece que 46 ou 56, eu não sei exato, mas alguma coisa nesse tipo de pastores auxiliares, por exemplo. Várias congregações, hoje a gente chama de campos e outras localidades, e ele deixou isso tudo, foi para os Estados Unidos achando que ia ter algum tipo de suporte, alguma ajuda, e não foi. Quando chegou lá, a gente foi à luta, né? Eu com 13 anos comecei a cortar a grama dos outros e ajudar meu pai a pintar casas e a faculdade como pintor para ganhar um sustento. Então é uma loucura, um pastor que era pastor de 26 igrejas, que tinha uns 46 pastores com ele, e de repente vira pintor, né, de prédio, vira juiz de futebol para poder sustentar a família enquanto a gente aprendia o inglês, porque não dá para trabalhar praticamente nos Estados Unidos sem o inglês, ainda mais na cidade que a gente morou, não tinha nenhuma família brasileira, então a gente era a única família também brasileira no Johnson City, no Tennessee, né? Então é diferente de ir para Orlando, onde tem tudo do Brasil, padeira brasileiro, padaria brasileira, restaurante brasileiro. A gente foi para uma cidade que não tinha brasileiro, então foi um desafio financeiro, cultural, em inglês, mas vocês que conhecem a nossa história, nossa família, hoje todos nós trabalhamos com alguma coisa que o inglês nos ajuda muito, né? Então foi uma imersão na cultura, no inglês, nos sonhos. Forjado, né? no fogo mesmo. Exatamente, né? E foi uma bênção, foi muito bom. O que te marcou, assim, né, nesse período dos Estados Unidos? Qual a experiência que você teve lá, que você fala assim... Quando eu falo assim, me conta uma experiência, qual que é a primeira que vem na tua mente? Cara, nos Estados Unidos foi um lugar que a gente aprendeu a sonhar diferente, sabe? Pensar que é possível. A gente achava lá tudo muito bom, tudo muito legal, os ministérios muito ricos, muito grande, muito próspero. Mas a gente chegou a um ponto que me marcou. Foi uma vez que eu trabalhava numa pizzaria e eu cheguei de madrugada, que eu fechava a pizzaria, eram uns gerentes lá. E ali eu fui ali nessa de madrugada, liguei a televisão e eu estava sem sono e estava pregando um pastor, né, um programa gravado, achei aquilo excepcional. E o pastor pregou, foi muito legal, aquilo me chamou a atenção.
E ele falou, ó, você que está sentado aí no sofá da sua casa. Aí eu falei, caramba, será que sou eu? Né? 2h pouca da manhã. Não, você que chegou agora do trabalho. Meu Deus, sou eu. Né? Você que fez aniversário terça-feira. Eu falei, pô, sou eu. Meu Deus, então, e foi exatamente falar isso. seu nome. Eu fiz aniversário na terça-feira, eu tinha chegado do trabalho, eu estava na sala sentado no sofá. E ele falou, ajoelha aí, onde você está na sala, que Deus vai falar contigo. E aí eu ajoelhei e comecei a chorar muito, meu pai achou estranho, barulho, desceu, a gente morava numa casa que tinha um porão, né, um sótão, e esse porão, eles fizeram o nosso quarto, né? Então o meu quarto do Felipe e do Lucas era praticamente a casa toda e uma sala de TV, era muito legal para adolescente, né? Mas ali naquele porão eu comecei a chorar ao ponto de acordar meus irmãos e meu pai. E ele, tá tudo bem. Eu falei, pai, Deus falou comigo. E eu falei para ele o que aconteceu. E ali, depois disso, foi quando eu de fato comecei a sonhar com o Brasil, ministério no Brasil. Né? Porque muita gente vai para os Estados Unidos estudar teologia lá, tem muitas faculdades legais. Eu não, eu quis vir para o Brasil, estudei no Seminário Batista do Sul, na Tijuca, no Rio de Janeiro, para poder aprender a falar português direito, poder pregar em inglês, poder ler a Bíblia em inglês. Mas o que isso tem a ver com essa história? Porque depois dessa experiência, eu comecei a falar para mim mesmo, Deus não é americano. Né? Tudo que eu via de grande, de mega, de sustento de missionários, essas coisas, era tudo Estados Unidos. E a gente até valorizava muito mais até do que hoje, né? Ah, vai vir um americano. Pô, legal, americanos são homens de Deus, mas hoje eu tenho visto brasileiros pregar ao redor do mundo. A gente tem visto Deus prometer e falar em várias profecias que vai nascer e surgir um avivamento que vai sair do Brasil. Então isso eu acho que é realização de um sonho, né? Porque quando eu falei vou ser pastor no Brasil, não fazia muito sentido, né? Largar tudo que eu tinha lá e poder ir para uma faculdade maneira, Estados Unidos, americana, teologia, Oral Roberts, sei lá, onde meu pai estudou. Mas não, eu voltei para o Brasil e comecei a construir a minha vida ministerial aqui no Brasil. E agora já tem 23 anos que eu voltei para o Brasil e agora está começando a ter oportunidades de eu ir para os Estados Unidos, né? Ministrar nos Estados Unidos, pregar em igrejas americanas. Então é um negócio que marcou a minha vida, né? Talvez se eu ficasse lá, com todo respeito, né? Eu talvez seria só mais um. Verdade. Mais um doutor em teologia, mais um pastor, mais um. Então, quando eu voltei para o Brasil, principalmente há 23 anos atrás, não era o que a gente tem hoje, né? Então, Deus está avançando o reino dele de uma forma sobrenatural. E essa foi a primeira experiência? Ou a mais marcante que você Não, teve nos com Deus? Estados Unidos foi a mais marcante, né? No Brasil, eu já tinha tido uma experiência interessante, que o Emerson sabe, né? Lá em Itaquera, a igreja tinha uma regra que só podia batizar crianças a partir dos 12 anos, né? Era uma regra. E eu lembro que eu falei, pai, mas eu tô pronto, eu quero me batizar. E ele falou, não posso te batizar. Eu tinha 9 anos de idade. Aí ele falou, eu sei que você sabe o que você está falando, eu sei que você sabe o que é o batismo, eu sei que você tem experiência com Deus. Eu já tocava bateria na igreja, aprendendo violão, né? E eu falei, pai, mas eu quero batizar, eu sei o que eu estou fazendo. Aí ele falou, meu filho, se eu abrir essa exceção, vai dar precedente. Vai dar problema, outras pessoas também vão querer. E talvez outras crianças de 9 anos não estão prontas como você. Aí eu lembro que eu fiquei com aquilo na cabeça. E um dia ele falou assim, mas ele falou para mim, se o Espírito Santo te batizar, e quem sou eu para não te batizar? Então assim, foi a minha primeira experiência forte, que eu comecei a ir para os montes, né, com jovens. A gente era muito amigo, tanto eu quanto o Emerson, quanto o Felipe, a gente era muito amigo dos jovens, mesmo a gente sendo criança ou adolescente, né? A gente sempre ia em tudo dos jovens. Pessoas que eram 10, 15 anos mais velhas que a gente já estava envolvido ali. Então tinha essa conexão muito grande das gerações, por isso que eu acho que eu quis me batizar tão cedo. E eu lembro que eu ia para vigília, para monte, para oração, para tarde da bênção e tudo quanto é outra coisa, até que de fato Deus me batizou com o Espírito Santo com 9 anos. E aí eu fui batizado nas águas pelo meu pai e pelo meu tio, né, que são 2 grandes líderes na denominação. E foi isso. Eu acho que foi a primeira aqui no Brasil forte, assim, com 9 anos de idade. que eu lembro, né?
Eu acho que, ô, Thiago, logo no começo você falou, ensina a criança no caminho que deve andar, né? E assim, cara, eu fiquei um período que eu me afastei da igreja, né? Algumas coisas aconteceram e eu acabei... Sim. Mas é incrível, porque assim, mesmo fora, mesmo fazendo coisas que não era legal fazer, eu tinha uma necessidade, cara, de a cada 3, 4 meses eu tinha que participar de um culto. Porque acho que aquilo já estava, né? Sim, Acho não, tenho sim, certeza, eu já tenho estava certeza. enraizado, né? Exatamente. Então acho que é bem importante esse fato que você colocou. Tiagão, eu conheço um pouco do seu testemunho. Eu sei que você teve uma outra também, experiência muito forte também com uma enfermidade. Sim, quando eu voltei para o Brasil, alguns anos depois, eu fui detectado com um câncer. Fui em alguns médicos, eles falaram que era uma infecção urinária e eu tive um câncer de testículo, que hoje, vou dizer assim, é bem comum, as pessoas sabem o que é. Dizem a medicina que é um câncer comum para o homem, como o câncer de mama é para uma mulher. Só que a gente sabe que câncer não é comum para ninguém, né? Mas não é a coisa assim raríssima de acontecer. Mas eu lembro que os médicos me deram exemplos de atletas e outros que tiveram esse tipo de câncer e falaram: olha, você tem 95% de chance de ficar curado. Então, para quem recebe um diagnóstico desse, poxa, graças a Deus, eu já vi gente que você tem 1%, 5% de chance. Eu já vi, recentemente, eu perdi um familiar que o médico falou, você tem 3 meses de vida, ele durou 11 dias. Então, um negócio assim, agressivo ao extremo e avançou muito. Aquilo que o médico falou que ia durar 3 meses, foram 11 dias. Muito difícil, muito duro. Mas no meu caso, não. Fiquei, 95% de chance. Em nenhum momento eu me desesperei. Mas teve um dia, Emerson, que eu falei assim, Deus, mas se não é tão grave assim, será que as pessoas vão te dar a glória, né? Ou vão falar que, fez quimioterapia, é um câncer fácil de curar e tal. E eu acho que hoje eu penso, pra que eu fiz aquela oração, né? Aí eu falei, a única coisa que eu peço a Deus é que eu seja curado, e que a glória seja dele. Mas eu fiz essa oração e aí, acho que uns 10, 15 dias depois, a gente descobriu que eu tinha 21 nódulos de câncer no meu pulmão direito, né? Meu Deus. Aí foi um negócio chocante, eu já estava fazendo quimioterapia e aí aconteceram vários milagres também, até na época, nenhum plano de saúde cobria o PET scan, por exemplo, né? Que é um exame para detectar, de fato, a doença ou a cura, né? E eu lembro que algumas pessoas na TV, por exemplo, que tiveram câncer lá no Rio, tinham que vir aqui em São Paulo para poder fazer o PET scan e era caríssimo, né? E quando eu fui fazer o PET scan, custava R$ 3.600. Eu estou falando de 2005, né? Então era muita grana. E aí eu lembro que eu falei, caramba, vamos pagar, o plano não vai cobrir. E meu pai falou, não, meu filho, Deus vai dar, fica tranquilo. Eu fiz 2 PET scans, né? De tão grave que era, o médico quis fazer 2. E no primeiro PET scan, R$ 3.600, eu fui numa reunião, numa igreja, e alguém chegou para mim e falou, Deus mandou pagar um exame caro que você vai fazer. E a pessoa não sabia de nada, né? E a outra vez eu fui pregar numa igreja muito simples, e uma senhora me deu um envelope com um papel dobrado, e dentro, imaginei que era um pedido de oração, coloquei no paletó, no bolso do blazer. E aí, quando eu cheguei em casa, muito calor, foi uma comunidade, né, no Rio de Janeiro, sem ar-condicionado, sem nada. O blazer ficou bem ensopado de suor. Eu falei, tem que botar para secar. E eu peguei naquele bolso que eu achava que era um pedido de oração, e quando eu abri, era um cheque de R$ 3.600. Meu Deus, também não sabia de nada. Não sabia de nada, e eu também nunca nem sonhava em receber um valor desse de alguém, assim, de tipo uma oferta, né, um presente, enfim. E ali eu falei, cara, isso aqui não é justo. Eu liguei para esse meu amigo, falei, cara, tua igreja é pequena, as pessoas são pobres, uma senhora me deu esse cheque, eu tô constrangido. Como que tá aí as finanças da igreja? Eu vou devolver. E ele falou, não, cara, fica tranquilo, essa senhora mora na comunidade porque ela quer. Entendeu? O filho dela é jogador de futebol, mora fora, já quis dar casa para elas em outro lugar,
mas ela mora ali, gosta de morar ali, se ela quis te abençoar, eu acho que é Deus. Aí eu falei, então eu não acho, eu tenho certeza, porque o valor que ela deu é exatamente o valor que eu precisava para o exame, né? Então, acho que não é muito normal a gente dar, tipo, 36 ou 3.600, né? Vai dar 3 ou 4 ou 3.500, não 3.600, né? E ali eu vi que, de fato, era Deus cuidando. E o doutor, que hoje é o diretor do INCA, é um cara muito bom, muito conhecido, ele me cuidou na época e ele brincou, cara, eu queria que teu Jesus aí fosse meu sócio, porque, pô, o que fez na tua vida, eu ia ganhar muito dinheiro se esse cara fosse meu sócio. E eu lembro que a minha avó deu uma resposta extraordinária. Ela falou, Jesus não quer ser o teu sócio, ele quer ser o dono da tua vida. Eita, glória. E aí ele deu aquela engasgada, né, assim, deu uma lágrima assim no olho, e um cara que se considerava ateu, né, chorou, minha avó fez uma oração com ele, e foi muito impactante aquele momento ali, né. Então Deus foi cuidando de tudo, Deus foi cuidando de tudo. A gente orava com as pessoas que estavam fazendo quimioterapia. Minha avó, o Emerson sabe, a mãe da minha mãe, ela foi curada de câncer também. O médico deu ela 6 meses de vida, ela já está com 30 e poucos anos de curada, né? Amém. Então Deus vai fazendo e a gente vai seguindo, profetizando, vivendo a cada dia, né? É isso aí, Thiago. Thiago, eu vou dar um break aqui. Eu tenho mais um recadinho para você. Olá, eu vim aqui falar para você da Boutique Amarilis. Fica localizada lá em Santana do Parnaíba e também tem uma outra unidade que é em Pirapora do Bom Jesus. É uma loja que eu adoro, faço uso das roupas de qualidade para todas as idades e tamanhos. E eles estão agora com uma coleção nova de alfaiataria de linho, já para o verão aí 2024. Vocês precisam conhecer a boutique, vai lá, conheça a Leude, o David, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Boutique Amarilis. Pessoal, tudo bem? Eu quero deixar um super recado aqui para você. Você que está em busca de compra ou manutenção de drones, tem o melhor lugar para te indicar, HD Drones. Eles estão localizados na rua Santa Efigênia, mas você pode falar com eles através desse QR Code aqui. É só mirar e falar com eles no Instagram. É o melhor lugar, tanto para compra quanto para manutenção de drones, tá bom? HD Drones. Já estamos de volta. Ei, Danilene, meu Deus do céu, hein? Quantas histórias, hein? Meia hora aqui, ó, já falamos de experiência, batismo do Espírito Santo, cura de câncer. De oferta. De oferta. Às vezes a gente nem se acha merecedor, né? Verdade. Certeza. Mas Deus sabe de tudo. Ele tem um propósito em tudo. E o que o pessoal tem que fazer, Helene? Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse link, né? Mande para o maior número de pessoas que você puder aí. Tenho certeza que vai edificar a vida de muita gente. Com certeza. Tiagão, qual é a característica hoje, você como pastor, você entende assim que qual o propósito de Deus como pastor na sua vida? Então, tem duas coisas que eu tenho certeza que Deus me chamou para, duas áreas que parecem um pouco oposto, né? Eu cuido de uma ONG no Rio de Janeiro, sou diretor da ONG, agora está havendo uma transição e eu achei que eu ia sair da ONG para seguir outros projetos. E o líder, né, o pastor Philip Murdoch da ONG, ele falou, não, você não vai sair. Agora, já que você não pode ser diretor, seja um embaixador da ONG. Então eu sou apaixonado por isso, que qual ajudar ONG que pessoas. É Rio Dream Center, o nome é uma ONG americana que ela tem em vários países e são mais de 160, né, ao redor do mundo. Nessa ONG é quase que tipo uma franquia, né, mas é uma parceria de amigos, não é franquia, mas expandiu no mundo inteiro essa ONG. E no Brasil a gente é responsável por ela, lá no Rio de Janeiro, a sede. E aí eu sou apaixonado por isso, né? Catástrofes, essas coisas, não que eu queira que isso aconteça, mas eu gosto de ir, de fazer, de meter a mão naquela enchente de Petrópolis que todo mundo viu. A gente foi lá tirar pessoas de dentro de casa, vimos crianças mortas dentro de van escolar, com lama até o teto, coisa assim, chocante, né? Não que eu goste disso, mas eu gosto de ajudar pessoas com alimento, com isso tudo. Sendo que a gente chegou num momento muito bacana da nossa ONG lá, que é poder ter cursos profissionalizantes. Hoje são diversos cursos profissionalizantes e as cestas básicas em si é só para
uma situação emergencial, né? Sim. Eu costumo dizer, até de uma forma um pouco dura, né? Que Deus não manda a gente sustentar quem não quer trabalhar. Uhum. A Bíblia não fala pra gente sustentar vagabundo, né? É um termo feio, mas Sim. A Bíblia fala pra gente ajudar órfãos, viúvas e viúvas até que não têm filhos, porque na Bíblia os filhos sustentavam, né? O sustento da viúva vinha dos filhos. Então a gente vê no Brasil às vezes pessoas que não querem ser transformadas. Uma vez eu lembro, cheguei para um cara na rua, ele estava com uma ferida na perna, quase do tamanho da perna toda. E eu falei, ó, consigo um médico, posso te levar para tratar isso aí. E a resposta dele foi, não, senhor, se eu curar isso aqui, eu vou viver de quê? Meu Deus. E aquela resposta foi chocante para mim. Eu vi esse cara lá vários tempos, não sei se ele faleceu, mas por muitos e muitos meses eu vi aquela ferida piorando. Depois ele sumiu da rua. Então eu gosto desse tipo de coisa. Por que eu estou falando dessa parte social e ajudar pessoas? Porque eu também sou apaixonado pela parte empresarial, né? Uma parte de desenvolver pessoas que venham ganhar mais dinheiro, que venham continuar sendo fiel a Deus, né? Com aquilo que Deus tem nos confiado. E quanto mais dinheiro a gente ganhar, mais pessoas a gente pode ajudar. Então, Verdade. eu acho que Deus me chamou para ser uma ponte, né? Entre quem tem e quem precisa. Sim. Né? Então eu acho que talvez o dom principal na minha vida é o dom de conexão. Então Deus me deu muitas conexões, muitos amigos, muitas pessoas que acabam conectando pessoas um com os outros e avançando no reino de Deus. E esse trabalho social que eu sou apaixonado é um trabalho caro, né? É um trabalho que matematicamente, se a gente for fazer conta, não fecha, a conta não fecha, dá prejuízo, não dá lucro, né? E então a gente tem que desenvolver pessoas em atividades que dão lucro para que a gente possa também ajudar as pessoas daquelas coisas que dão prejuízo, né? Por muito tempo, até um negócio meio chocante talvez, mas eu já vi muita gente fechar a igreja num lugar que não dá retorno, ou que a igreja não se paga. Então, não é porque a pessoa quer ter lucro com dízimos e ofertas, não é isso. Mas é que, de fato, não consegue manter, às vezes, uma igreja num lugar muito pobre, muito simples. Então, graças a Deus, a gente está vendo pastores bem, né, conectados com o mercado de trabalho e tudo. Embora eu não acho que o pastor, a função principal dele é ser um professor de como a pessoa ser empresário. Eu costumo dizer que o empresário já sabe ganhar dinheiro, já sabe ser empresário. O que ele precisa de nós, pastores, é de um líder espiritual, alguém que vai orar, que vai dar uma direção, que vai dar um conselho. Mas eu vejo os pastores hoje muito envolvidos com essa questão empresarial. E muita gente vai criticar, mas na verdade, nada mais é do que uma estratégia, né, de ter um lugar numa capital ou uma igreja num lugar que tenha ricos ou pessoas bem-sucedidas financeiramente. Aquela igreja vai ter uma renda que pode aplicar em todos esses outros lugares, trabalhos missionários e tantas outras coisas, sim, que comercialmente falando só dá prejuízo, né? Eu acho que assim, até falando um pouco até do seu tio, né? Sim. O Bispo Simvaldo. Sim, sim. Eu lembro de um período em que ele chegou com uma visão um pouco diferente lá na igreja de Itaquera. Uhum. E hoje o pessoal que ali na nossa cidade e tal, eles são extremamente gratos ao bispo, sim, sim, por chegar com essa visão realmente de tipo assim, você na época era assim, o que tinha era fazer faculdade, né? Sim, sim. Então assim, sim. ele incentivou todo mundo a fazer sim. uma faculdade, a ter uma profissão. Uhum. E hoje você vê um pessoal ali da nossa cidade ali que tá muito bem assim, tá financeiramente, porque chegou realmente um líder com essa visão, e né? interessante, Emerson, porque por exemplo, as pessoas, o pastor quer ser empresário, quer ganhar dinheiro. Não, não é isso. É uma coisa de Deus mesmo, porque meu tio, por exemplo, ele nunca foi um empresário. Eu não sei se ele tem alguma empresa, mas eu acho que não. Entendeu? Mas ele teve um despertar de Deus, em Deus, falou, essa galera tem que desenvolver o futuro, tem que trabalhar, tem que estudar. E é interessante porque ele tinha ido muito bem na cidade de Porto Velho, em Rondônia. Então, ninguém esperava, talvez, um pastor que foi muito bem em Porto Velho, que Porto Velho, na época, não era desenvolvido como hoje, né? Não. Nós estamos falando de quase 30 anos atrás. Uma grande capital e tudo, mas
Naquela época, Porto Velho, meu tio pastoreou muitos índios, por exemplo, né? Então, quando ele chegou em São Paulo, uma mega cidade, ele já chegou com essa visão que eu sei que foi Deus, não foi uma estratégia só dele. Falou, vamos galera, vamos estudar, vamos fazer faculdade, vamos abrir negócio, vamos empreender. Então essa visão é uma visão que faz as pessoas se desenvolverem, né? Durante um tempo, houve muita distorção, né? Principalmente de versículos onde falava, o rico não herdará o reino dos céus. Então, tipo assim, parecia pecado você tentar sair ali da mediocridade, da média das pessoas, para tentar ter mais algo a mais. É triste isso, mas é até cultural verdade. Parece que quanto mais pobre, mais santo a pessoa era, né? Tem que ser humilde. Humildade. E olha, eu conheço pessoas ricas e até milionárias que são humildes, né? E rico eu que já soberbo. Eu Pobre, já ajudei pessoas na ONG que são completamente soberbas. Então, assim, é um negócio... Você vê que não tem nada a ver só com dinheiro, né? É mais a pessoa que é ingrata. Eu acho que ingratidão é uma das primeiras coisas que sinaliza a soberba, né? Eu costumo dizer que a gratidão é a chave, né? É a moeda, né, da multiplicação. Né? Eu te dou um exemplo bíblico aqui, por exemplo. A maior multiplicação da Bíblia que a gente conhece, né, dos pães e dos peixes, Jesus não ora para multiplicar, né? Você pode parar lá, que ele vai ver, ele pega os pães, a Bíblia diz, erguendo aos céus, ele deu graças e distribuiu. Então, não necessariamente a gente precisa nem orar para multiplicar, a gente tem que orar para agradecer o que tem, né? Senhor, muito obrigado. Eu sei que não dá, eu não sei qual foi a oração dele, não quero inventar moda aqui, mas a Bíblia diz que ele pega os pães, ergue ao céu, agradece ou dá graças, coloca os discípulos sentados, que é outro princípio de multiplicação, que é a organização, né? A ordem. Muitos milagres da Bíblia vieram só depois que colocou em ordem. Muitos, você pode ver que isso é muito legal. Então Jesus bota tudo em ordem, coloca eles sentados em grupos lá de 50 e começa a distribuir, mas ele não ora para multiplicar. Então eu tenho falado isso com muitas pessoas que são empreendedoras, muitos empresários bem-sucedidos. Olha, seja grato, cara. Porque a gente sempre está vendo, né? Sempre está pedindo o que a gente não tem e a gente esquece, às vezes, de agradecer o que a gente tem, né? Então, nessa passagem bíblica, ela fala sobre uma conexão. Né? Porque Jesus não sabia que tinha lá os pães e os peixes. Mas foi alguém que conectou com quem tinha, né, Thiago? Eu acho legal, cara. A gente vai dar uma risada agora aqui. Que quando eu prego esse texto, eu falo que era um menino gordinho, né? Gordinho só o gordinho leva um lanche na viagem dessa, né? Então eu acho que o gordinho vai, eu tenho aqui um pãozinho aqui e tal. Mas ele podia ter dado só um, né? Ele compartilhou, né? E aí, é uma coisa legal também, que muita gente não entende, e eu acho que deve ser difícil, viu? Foi difícil para mim. Porque pensa comigo, o garotinho, que eu gosto de chamar de gordinho, brincando, ele é a única pessoa que tinha alguma coisa para dar ali. E ele tem que sentar para ser servido pelos discípulos que não tinham nada para dar. Né? Porque, senta todo mundo, bota em grupos aí. Então o único cara que tinha alguma coisa para oferecer tem que se sentar para ser servido por quem não tinha nada para dar e por quem não acreditava. Jesus, manda essa galera embora, não tem o que fazer. Não, mas tem 5 pães, 2... Mas o que é isso para tanta gente? Eles tentam até questionar, né? Mas o gordinho tem que sentar lá para ser servido. E isso para mim foi difícil, porque muitas vezes eu tive ideias, projetos, sonhos, e eu queria fazer, e parecia que eu dava a ideia, alguém fazia, né? E o negócio dava certo. E eu falei, poxa, eu que tinha alguma coisa para dar, tenho que ficar sentado para ser servido por quem não tem nada para dar. Mas eu volto a dizer, isso é questão de tempo, né? Tempo de Deus, hierarquia espiritual, protocolo, e eu tenho visto Deus levantar pessoas assim tão grandes no reino de Deus, que eu digo ganhando milhares e milhões de pessoas. Eu tenho visto empresários muito bem-sucedidos que servem, por exemplo, numa escala de estacionamento, né? Lá eu tenho um amigo que ele tem várias empresas mesmo, né?
E esses dias eu fiquei muito feliz, eu vi a esposa dele dando aula no Kids, eu tomei um susto, eu falei, caramba, essa mulher é rica do jeito que é, com o uniforme do Kids, dando aula para criança, a mulher tem 3, 4 babás e ela dá aula para o filho dos outros, né? Ela podia ter isso quando os filhos eram pequenos, mas assim, é paixão, não tem explicação. Porque o servir é o alimento da alma, né? Exatamente. Não tem coisa melhor. Quando a gente entende isso, né? A gente não consegue ficar sem servir, né? E a Bíblia fala que o maior é aquele que serve, né, cara? A gente não... né? A gente vê, às vezes... Eu gosto de sempre agradecer quando eu estou numa conferência. Cadê o pessoal dos bastidores? Vem aqui na frente. Eu quero orar, agradecer vocês, porque vocês fazem parte de uma igreja, né, relevante, tem muitas conferências, vocês sabem o tanto de gente que trabalha nos bastidores... Sim. Né, que trabalha não, que é voluntário, né, nos bastidores, que serve, né, a gente fala trabalho, o pessoal já acha que todo mundo vai ganhar alguma coisa financeira com isso, mas são pessoas que são gratas, porque a prosperidade que eu gosto de dizer que é a gente ter aquilo que o dinheiro não pode comprar, né. Tiagão, eu tenho uma pergunta polêmica aqui pra você. Tá preparado aí ou não? Bora. Pergunta o que você quiser e eu respondo se eu quiser. Hoje, dia 9 de dezembro. Muita gente está recebendo o 13º. Eu devo dar o dízimo do meu 13º? Ai. Se alguém for nas minhas redes sociais, aí você vai ver uma polêmica boa aí sobre isso. Mas eu claro que sim, eu penso que sim. Tem gente que vai falar que não, o pastor vai falar do dízimo do 13º para poder levantar um dinheiro extra no Natal, pra pagar os funcionários, né? Se o crente não dizimar do 13º, como que o pastor vai ter 13º? Mas, gente, a Bíblia fala, né, que o que repreende o devorador lá de Malaquias é o dízimo, não é a oração, não. Né? Então tem gente que eu tô orando para acabar com essa dívida, eu tô orando para... até hoje, foi um dia bem corrido para mim, mas eu escrevi algumas coisas aqui no meu telefone, vai ser exclusivo aqui, que eu nem postei ainda, olha aqui, ó. Tá vendo? Também você demora 5 anos para vir para São Paulo, quando chega aqui a agenda tá lotada mesmo. Fazer uma dívida nunca é e nunca será um passo de fé. Eita, pegou essa chave. Porque tem gente que às vezes... Cara, uma vez alguém foi dar um testemunho. Deus me deu um carro. Aí, só que Deus deu um carro para esse meu amigo com um carnê de 60 parcelas. Não tô dizendo que é errado ou é pecado comprar um carro financiado, mas foi, cara, não foi Deus que te deu. Talvez Deus não queira que você pague 3 carros daqui, né, no final de 60 meses. Então, Deus me deu. Então... Tem muita gente fazendo dívida com um passo de fé. Não, Deus vai me dar a capacidade de pagar. E eu, como eu já falei aqui, eu acho que é muito claro para mim na Bíblia que o milagre muitas vezes vem depois da organização, da ordem. Sim. Então... A Helene tem uma frase sobre isso, né? Que Deus não multiplica o caos. Isso. Porque quando tá na bagunça, ele não vai multiplicar ali. A pessoa precisa se organizar, né? Arrumar todo aquele caos para daí sim Deus operar. Colocar as coisas no lugar certinho, né? Porque você tem pouco, você tá totalmente endividado. Aí você tá, ai Deus, multiplica. Ele não vai multiplicar, ele vai multiplicar tudo. Então, precisa primeiro se organizar. Voltando a falar do dízimo, é duro pra caramba. Uma vez eu tava traduzindo um pastor dos Estados Unidos, e ele, numa igreja muito grande lá no Rio, ele falou assim, olha, cuidado aí, se tem algum dizimista do seu lado, ou se tem alguma... Não deixa a bolsa na cadeira, se você ficar em pé, mulheres, se tiver um não dizimista do seu lado. Aí eu falei, meu Deus... Como é que eu vou traduzir? Eu acho que eu entendi onde ele queria chegar, né? Aí eu falei, caramba, traduzo ou não traduzo, né? E aí eu traduzi, o pessoal ficou meio assustado e aí depois ele largou. Ele falou, se a pessoa rouba Deus, ela pode roubar você também. Eita. Você pode estar sentado do lado de um ladrão. Foi um negócio forte, assim, para a nossa cultura brasileira. Eu falei, cara, esse cara tá falando loucura. Mas não é a gente que tá falando, a Bíblia que tá falando. O que roubará o homem a Deus, né? Então, o dízimo não é estratégia de pastor para arrecadar dinheiro. O dízimo eu acho até... para minha vida, eu vi que isso acontece, é uma forma de Deus nos ensinar a administrar.
né? Porque se todo mês você tem que pegar 10% da tua renda e tirar, é Deus te ensinando sabe, uma oportunidade excelente de aprender a administrar os outros 90%. É o método É um- de José do Egito, né? Exatamente. De guardar 20% do que você tinha. Tem muito coach hoje que tá pregando o José do Egito. Cara, muita coisa. Tem muita gente enriquecendo com princípios bíblicos. Eu Em conheço, princípio não se discute. eu conheço pessoas que não são evangélicos, não são da igreja, mas já me falaram, ó, leva lá pra tua igreja aqui, isso aqui é dízimo, eu quero ser abençoado. Então só entende quem vive, não tem muito... Né? A própria Bíblia fala, fazei prova de mim. Não tem nenhuma outra área da vida que Deus permite a gente provar ele, a não ser essa. Então é só quem vive experimenta, né? Eu lembrando aqui, Emerson, por exemplo, de Gênesis 22 lá, quando Abraão está com Isaac lá no famoso monte do sacrifício, ele fala para os 2 servos assim, ó, fica os 2 aqui, que eu e o menino vamos ali rapidinho, depois de adorar a gente volta. Não faz muito sentido isso, né? Como que eu adorar como? Mas é uma história bíblica que todos nós conhecemos como um grande sacrifício. Foi o maior sacrifício, só perde para a cruz de Jesus, né? O maior sacrifício da Bíblia foi Abraão sacrificar o filho Isaac. Sendo que em nenhum momento o próprio Abraão olha para aquilo como sacrifício. Ele olha para aquilo e chama aquele ato de adoração. Então, assim, só consegue chamar de adoração aquilo que todo mundo chama de sacrifício quem tem uma experiência com um Deus provedor. Sabe? Tipo, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu vou ali, vou adorar. Não sei se vai aparecer um carneiro preso como apareceu. Não sei o que ele vai fazer, não sei de onde ele vai prover. Mas eu sei que isso aqui é adoração, não é sacrifício. E Deus vai fazer um milagre. Então, esse tipo de coisa eu acho perfeitamente correto. Fé, coloque em ação. Agora, dívida, como eu falei, dívida não. Porque a pessoa vai fazer uma dívida pela fé, é um negócio complicado. Né? No Brasil, infelizmente, é quase que impossível a pessoa comprar o primeiro carro sem financiar. É quase que impossível a pessoa comprar a primeira casa sem um financiamento. Mas esse tipo de financiamento não pode fazer a gente financiar outras coisas que a gente não deveria ter, né? Verdade. Tiago, eu acho que o importantíssimo é isso que você colocou, porque é necessário, né, tirar essa mentalidade de escravo, né, das pessoas que têm, por exemplo, que esse é meu, essa coisa de acumular. E aí você descobre essa questão de abençoar outras pessoas, né? Sim. Qual é o maior desafio que você vê hoje, assim, para essa mudança de mentalidade para as pessoas que realmente têm que entender um reino como um reino de prosperidade? Então, é a famosa... O pessoal fala tanto, né, contra... prega a teologia da prosperidade. Mas eu costumo dizer, o que é a teologia da prosperidade? A Bíblia não tem teologia da escassez ou da falta, né? Eu vejo multiplicação, só que eu sou um cara que eu creio que muita coisa é alinhado com a nossa administração. A gente não pode ser fiel só com os 10%. Eu acho que quando a gente administra bem os 90%, a gente está sendo fiel a Deus também. Né? Até porque se a gente considera que é tudo dele, eu não posso ser fiel nos 10% e ser totalmente irresponsável com os 90%. Né? E é por isso que às vezes as pessoas falam, o cara nem é da igreja, nem dizime e é rico. Mas ele é rico não é porque ele não dá dízimo, ele é rico porque ele sabe administrar o que ele tem. Então ele multiplica o dinheiro que ele tem. Só que, então eu não preciso dizimar. Eu falei, meu irmão, depende do seu ponto de vista, porque para mim, riqueza sem Deus não é prosperidade. Né? Eu tenho atendido muita gente que tem muito dinheiro e alguns deles eu falo, cara, sabe qual é o problema? Você só tem dinheiro. E aí a pessoa fica assim, né? Esse pastor tá falando isso para mim. Eu tenho visto casos chocantes, assim, de suicídio na família, de uma família milionária, que eles pagaram dinheiro para desfazer cena da situação, sabe? Solta dinheiro aqui para não aparecer na mídia isso ou aquilo. Então, pessoas que têm tudo e não têm nada. Então, acho que a diferença é isso. Prosperidade... Quando eu entro numa drogaria, por exemplo, para comprar um chiclete, Deus, obrigado, eu tô aqui comprando um chiclete, uma bala. Não vim aqui comprar um remédio, sabe? Né? Outro dia um amigo meu, cara, eu gastei
R$ 200 de fralda. Eu falei, glória a Deus, cara. Você tem um filho. Você tem um filho, que bênção, né? É isso aí. Então, é isso. É como o cara que tem um carro e reclama que tá pagando estacionamento, mas você tá pagando, Deus já te deu o carro, né? Exatamente. Eu acho que o principal ponto assim, tá muito ligado à questão das conexões, né? Uhum, Porque, assim, eu também fui um cara que hoje eu considero que eu tinha uma mentalidade de escravo. uhum, E a minha vinda para Barueri, que eu vim por uma outra situação, assim, de trabalho, uhum. mas eu acabei nessa cidade, assim, me conectando com outras pessoas e comecei a ter esse entendimento. E automaticamente, quando você começa a andar com pessoas que têm uma outra visão, Aham. muda tudo. É. Muda o seu relacionamento, Sim, sim. muda o seu faturamento, porque você começa a enxergar de uma outra maneira, você Uhum. começa a investir. Eu nunca imaginava fazer um investimento. Sim. Então você já começa a compartilhar ali com outras Uhum. pessoas e começa a criar essa nova cultura, né? Exatamente. Que vai influenciar, por exemplo, na próxima geração. Uhum. A minha filha hoje ela já vai ser criada de uma maneira diferente do que eu fui, porque hoje eu já enxergo de uma outra maneira, Sim, né? sim. E você acaba, assim, talvez ver alguma associação que tem nessa sua mentalidade de empreender, de incentivar as pessoas com esse período que você teve nos Estados Unidos pela cultura americana ou não? Cara, na verdade, é lógico que lá tem muito isso. Inclusive tem uma associação de igrejas em relacionamento, que o nome é ARC, né? ARC, que é a Association of Related Church, né? Igrejas em relacionamento. Muito legal. E eles ensinam muito isso. Lógico, ensinam a Bíblia, tudo na Bíblia, mas eles ensinam muito as pessoas a empreender, a sonhar e querer fazer. E eu não sei nem se você lembra, mas na nossa infância lá, nas crianças, no Kids da época, né, nos acampatotas da vida, nossa, né? acampatotas. A gente fazia, ressuscitou isso, tinha cara. umas competições, lembra? Negócio de pinta na onça, lista na zebra. Aí, meu pai estava construindo a igreja, ele dava, as tias, né, as professoras davam uma zebra sem nenhuma lista na zebra. E as crianças tinham que pedir para os pais, para os amigos, para os vizinhos: você quer colocar uma lista na minha zebra? É R$1. Aí as pessoas achavam legal, bonitinho. E eu lembro que as crianças arrecadaram assim muita grana para poder construir a igreja, ajudaram muito. E queira ou não queira, intencionalmente ou não, né, aquelas professoras e professores estavam ensinando a gente a empreender, cara. Sim. Eu lembro com uns 10 anos de idade eu aprendi a fazer uma pasta de sabão de lavar louça. E era um negócio baratinho, que derretia algumas barras de sabão, botava água, vinagre e tal. E eu enchia um monte de pote de manteiga. Né? As irmãs da igreja juntavam um pote para mim vazio e eu enchia aquilo tudo e vendia para as próprias irmãs que davam os potes para juntar dinheiro para poder pagar um retiro, alguma coisa do tipo. Então foi sempre assim uma coisa legal, a gente aprendendo. E lógico, né, com os Estados Unidos os nossos sonhos aumentam, a cabeça abre, como você falou. É o cara que vive aqui nessa cidade linda, né, com prédios igual do exterior ou até mais bonito, é legal, faz a mente abrir, né? Mas eu quero dar uma dica também, que existe um cuidado que a gente tem que tomar, porque se bobear a gente acaba querendo ter aquilo que a gente não pode ter para parecer ou aparentar aquilo que a gente não é. Né? Tipo assim, o cara, vou entrar numa reunião agora, se eu não entrar com um carrão, ou se eu não entrar com um tenisão, ou com... Então eu vejo as pessoas se endividarem às vezes para poder manter uma aparência, para fingir o que elas não são, né? Sim. Então existe essa faca de dois gumes perigosa. Uma cidade como essa faz a gente querer sonhar, mas eu costumo dizer, eu aprendi isso com o meu pastor, Felipe, é que se é de Deus tem que ser milagre, Emerson. Se o nosso dinheiro compra, não é milagre. Embora Deus dá o dinheiro pra gente comprar, mas, por exemplo, você tá aqui nesse estúdio top aqui, né? Parece até que eu tô gravando lá nos Estados Unidos. Ótimo, é um milagre. É um milagre. Eu sei que é, você me contou. Sim. Né? Então, assim, a gente vê todos esses equipamentos, toda essa tecnologia, um prédio que é imponente, que impressiona. Então, quando as pessoas começam a ver esse tipo de coisa, se não tomar cuidado, a gente acaba se endividando pela fé, né? Como eu falei alguns minutos atrás, e fé nunca é
dívida nunca será uma Então, um e até passo de fé. aproveitando esse gancho, por exemplo, eu tô aqui por um relacionamento, Exato. né? Eu gravava em outro lugar, Uhum. mas aí eu tive o prazer de conhecer lá o Leandro Castan, e aí um dia ele veio fazer uma gravação aqui e postou, e eu vi realmente a qualidade ali Pô, mas no tinha corte. que ser alguém do Corinthians, Tinha que cara. ser meu zagueiro, cara. Pô, eu zagueiro campeão da Libertadores. Aí quando eu falei, opa, preciso saber onde que é esse estúdio aí, né? E aí falou Alphaville, falei, cara, vai ser muito mais caro. Mas olha o relacionamento. Uhum. Eu falei assim, vai ser muito mais caro do que eu pago hoje. Eu falei assim, mas mesmo assim eu vou lá fazer uma visita, né? E aí quando eu abro a porta, dou de cara com o Sansão Júnior aqui, ó, que tá fazendo os cortes aqui. Aí eu falei, poxa, eu te conheço, cara, você é da minha igreja, mais um relacionamento. Uhum. Então aquilo ali, pra mim, já foi assim, um algo Uhum. de Deus. E quando a gente sentou pra conversar, cara, não era mais caro do que onde eu tava. Sim. Entendeu? As Então, pessoas têm maneira de achar que coisa boa é caro, né? coisa... Tem umas lojas no shopping, lá no Rio, né? O shopping que a gente vai bastante, Barra Shopping, por exemplo. Tem umas lojas de eletrodoméstico que elas são mais baratas e elas vendem mais parcelado do que outras mais básicas, assim. Só que a loja é tão chique, é tão bonita que as pessoas têm medo de entrar, né? Então, meu pai sempre me ensinou isso. Mais meu filho, uma vez a mentalidade se você escrava, não né? sabe quanto custa, como que Deus vai te dar, cara? Né? É igual dívida. Ah, Deus ajuda a pagar minhas dívidas. Faz, meu irmão, se nem você sabe quanto você está devendo, pode tomar o susto, mas calcula. Entendeu? Deus, eu fiz errado, eu administrei errado, eu não sei administrar, me ajuda. E eu preciso de um milagre. E o milagre é X. Porque senão, Deus me dá... Né? Você chega para mim ou eu chego para você, cara, me ajuda aí, cara, eu tô apertado. Tá, eu não sei o que é apertado. Talvez se eu te der R$50, eu tô te ajudando. Mas, ou te ofendendo. né? Ou te ofendendo, exatamente. É. E tem gente que olha para Deus como se Deus fosse, tipo assim, você vai tomar um café com um milionário, cara. Você vai numa padaria, talvez ele vai até gostar, comer um pão na chapa lá. Mas a gente olha para Deus como um Deus que pode te dar um cafezinho, não como um Deus que é dono de tudo, né? Eita, depois dessa eu preciso até dar uma respirada aqui. Eu tenho mais um recadinho para você. Sou a Luciana Sete da Kylie Flex. Qual água você e sua família estão consumindo? O nosso sistema de purificador de água trata a água impura da torneira em uma água alcalina ionizada com pH equilibrado, liberando cálcio, potássio e magnésio, deixando uma água com alto poder de hidratação, leve, viva, ideal para o seu consumo. Enfim, deixe seu corpo alcalino saudável com o nosso purificador Alkaline Max. Adquira já! Pessoal, eu tô aqui para falar para vocês da DKN. A DKN faz aquele baita aventalzão bonito de churrasqueiro, também camisetas assim personalizadas, tudo que você precisa para dar de presente, a DKN faz. Entre em contato com eles aqui através desse QR Code e faça a sua encomenda. DKN. Já estamos de volta. Ai, Elaine. Meu Deus do céu, quanta Muito coisa. ensinamento. Principalmente sobre Sim. eu acho que o ponto que mais pegou é da questão do próprio planejamento, Sim. né? Porque às vezes, como o Thiago colocou, às vezes você tá, vamos falar bem escrachado, você tá todo lascado, meu amigo, mas você não se planejou, você não fez um cálculo, você não tem uma planilha do que você não sabe nem quanto você gasta por mês. Não aí, sabe quanto gasta, não sabe quanto precisa, né? Não E sabe, aí, não dá... Ai, Deus me ajuda. Tá, meu filho, você tá precisando de quanto? Exato. acho Cara, que isso o conta. banco, né? O próprio extrato bancário, né? Eu entro aqui na minha conta, automaticamente, né, num dos bancos aqui, ele mostra lá no próprio aplicativo a entrada do mês e saída do mês. Já tá ali, na cara, assim, da tela do aplicativo. Tem hora, sinceramente, por mais que a gente planeje, por mais que a gente, né, tenta fazer coisa certa, eu olho às vezes e falei, caramba, entrou isso tudo mesmo, saiu isso tudo mesmo. E isso não é porque a gente tá gastando demais, isso é a bênção de Deus. A gente, como que eu recebi tanto esse mês? Né? Ou ao contrário, né? Como que esse mês não entrou tanto e as contas estão pagas ainda assim do mesmo jeito? Como que Deus fez milagre, né? A gente que é amigo já há muitos anos, até antes de vir para cá,
a gente tava falando no telefone, eu falei, amigo, eu não sei, cara. Porque sabe como que é a minha vida é um pouco incerta na minha cabeça, né? Humana, mas Deus, não sei, talvez eu consiga. Mas eu não sabia se eu, de fato, ia vir, né, para São Paulo essa semana. Então, Deus faz milagre, mas a gente tem que, de fato, né, colocar as coisas no lugar. Hoje você está como um pastor itinerante, é isso? Eu sou pastor itinerante, viajo bastante, né? E Deus está abrindo portas nessa área também, coisa que eu não esperava. Hoje, por exemplo, eu fui no banco resolver um problema, um pepino, né? Assim, burocrático, nada de errado, mas da empresa, né? Que eu tenho uma editora junto com meu pai, que é a editora dele, que eu ajudo a cuidar, e, consequentemente, haverá uma transição, né? Então, eu fui no banco assinar alguns documentos, algumas coisas, e indo pro banco eu pensei, caramba, que troço chato, eu tenho que ir lá no banco, ficar lá um tempão, assinar um monte de papel, um mundo tão tecnológico, né? Mas eu estava fazendo uma tarefa ingrata, como Davi, obedecendo meu pai, indo fazer uma tarefa ingrata. Eu sempre gosto de dizer que essa história de Davi tinha uma recompensa escondida atrás de uma tarefa ingrata, né? E hoje, enquanto eu estava esperando no banco, conversei com outro senhor, que eu creio que era um empresário também, da conta empresarial e tal, e veio a gerente, que eu imagino que seja a gerente geral, pela postura dela, pelo jeito que ela falou. E ela falou, você tá esperando a gerente jurídica? Eu falei assim, tá bom. Começou a conversar comigo, e aí ela me passa suas redes sociais. Eu passei, ela olhou, enquanto eu conversava com a gerente, finalmente, né? Ela volta rápido, não vai embora não, calma aí. O senhor pode me dar seu telefone? Eu posso, por quê? Você dá palestra em banco? Eu tomei um susto com aquilo, né? Um banco grande do Brasil, não um banco do Brasil, mas uma rede grande de bancos. Falei, não, vou reunir os funcionários e dar uma palestra para eles. Eu fiquei pensando, caramba, uma oportunidade escondida atrás de uma tarefa ingrata, mas mais uma vez vem aqui o preparo. Não só o preparo do conhecimento da palestra, ou sei lá, né, da Bíblia, mas o preparo de ter uma nota fiscal. Né? Então, sim, assim, hoje em dia... E na verdade deveria ser sempre isso, né? Mas, por exemplo, a maioria das igrejas que eu conheço hoje não pode ter cantina mais. Tem que ter um CNPJ separado, um negócio diferente, porque a fiscalização aumentou tanto contra as igrejas que está nos obrigando a fazer o que é certo, né? Porque a igreja é igreja, ela não é uma padaria. Então, quanto mais a gente organiza, mais Deus abençoa. A verdade é essa. Amém. Tanto na administração de uma igreja, quanto na nossa administração pessoal. Deus sabe se eu estou pronto para mais ou não. Né? Amém. Tiago, eu queria que você deixasse 2 recados. Sim. Eu sempre peço um, mas eu vou pedir 2. Porque um é sobre exatamente o teu chamado e outro é por aquilo que você viveu. Eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e você falasse, desse o teu recado para quem está passando por uma enfermidade hard aí, que nem você passou, né? Que nem você falou que era 95%, sim, mas aí você fez uma oração e o cenário todo foi modificado. Mas assim, que você passasse uma mensagem para essa pessoa. Ok. Eu vou até contar uma experiência rápida nesse 1 minutinho aqui. Eu fui fazer uma visita para uma pessoa no hospital que estava completamente desenganada e morrendo, né? E quando eu cheguei lá, era uma prima nossa, eu falei, prima, você precisa descansar em Deus. E aí ela tomou aquele susto, descansar em Deus, já tá todo mundo falando que eu vou morrer, né? E aí, de repente, você vem aqui como homem de Deus e fala para eu descansar. Eu falei, não, mas eu não tô falando de morrer, eu tô falando de confiar, porque é diferente. Aí ela, médica, muito inteligente, ela começou a fazer algumas perguntas. Ela, como assim? Aí eu lembro que, conversando com um amigo, a gente estava debatendo sobre isso, o bispo Júlio Vertulo, que é um amigão lá de Suzano, e a gente estava falando sobre isso. Por exemplo, Deus se cansa? Não. Então, se Deus não se cansa, por que ele descansou no 7º dia, né? E a Bíblia fala que ele não dorme, que ele não se cansa. Então, se ele não se cansa, por que ele descansou? E aí eu falei para ela, descansar tem a ver com confiar, né? Você só confia se você descansa. Exemplo, se eu chego no teu carro, eu tô com sono, vou tirar um cochilo aqui, aí você sai da pista.
você quase bate no caminhão da frente, você não consegue dormir, descansar, porque você não confia no motorista, né? Então eu falei para ela, eu não sei o que vai acontecer com você, mas o teu estado é crítico, é terminal, o médico falou que não tem jeito, mas você precisa descansar em Deus. Confiar em Deus. Por quê? Mas por que Deus descansou? Ele descansou porque lá em Gênesis fala que depois de haver feito todas as coisas, ele descansou. Então, o 7º dia ele descansou porque ele já tinha feito tudo nos 6 dias. Então, se você já fez tudo que tinha que fazer, a saída, meu irmão, é descansar em Deus. Seja na saúde, seja nas finanças. Eu fiz tudo que eu podia fazer. Então, agora é só Deus que vai fazer. E confiar em Deus é descansar, é ficar em paz, mesmo no meio do caos, da guerra. E eu sei que Deus é poderoso para curar você da mesma forma que ele me curou. E eu estou aqui agora. Eita, glória! Aí sim, é pastor, né, meu? Pastor! Tiago, e o outro recado que eu queria que você deixasse era justamente para essas pessoas que ainda estão presas dentro de uma mentalidade que estão elas limitando elas de avançarem, tanto financeiramente quanto até no ministério. Então, mais uma vez, conexões, né? Tem até uma coisa que é engraçada, né? Diga-me com que andas, eu direi quem tu és. E tem um monte de coisa assim que as pessoas acham até que ditados que as pessoas acham que é bíblico, né? Mas, de fato, as pessoas que a gente se conecta fazem toda a diferença, em todas as áreas. Eu até vou revelar um segredo aqui, que é uma oração que eu faço todos os dias ao acordar e também ao dormir. Não é uma prece, uma reza, um ritual, mas é algo que eu orei um dia, eu gostei, eu acho que Deus gostou também, e todos os dias eu falo, Deus me conecta com pessoas que são conectadas contigo, né? Porque mais do que ser conectado com Deus, a gente tem que ser conectado com pessoas que são conectadas com eles. E aí não existe coincidência, sempre é propósito, né? Deus, já vimos tantas pessoas dizer isso, Deus não une pessoas, ele une propósitos. Então vamos estar conectado com Deus e com as pessoas. E como você falou, a pessoa certa te coloca dentro do estúdio certo, com o amigo certo, e obviamente que a gente não está falando isso que então eu vou lá também, que aí não vou pagar. Não é questão de pagar ou não pagar, é questão de conectar com a pessoa certa, pagar o que é justo e ter dinheiro para pagar. Né? Como a gente falou aqui no break, aqui, em vez de orar para a TV entrar em promoção, eu vou trabalhar para Deus me dar o dinheiro para comprar a TV que eu quero. Então Deus ele quer fazer mais do que a gente pensa, imagina, espera. Eita, meu Deus do céu. E agora, Tiago, se você pudesse resumir a tua história, desde quando você nasceu até hoje, aí, como ela seria? Cara, uma aventura, né, de altos e baixos, não com Deus, mas de bênção e problema e bênção, doença e cura e doença, né? Então, eu acho que a vida é uma aventura legal que vale a pena viver e confiar em Deus e bola pra frente. É isso aí. E aí, Dona Elaine? Meu Deus do céu. Vamos falar com o pastor, a gente sai daqui já uma aula, quase né? rodando no manto aqui. Uma aula de princípios, de sabedoria, de organização, né? De saber como se colocar diante de Deus e até ao fazer uma oração. Mas o Tiago, ele frutifica assim porque ele tá plantado junto a ribeiros de água. Amém. Só derrama daquilo que você é cheio, né, Tiagão? Amém. Obrigado, viu, irmãozão? Obrigado. Foi um prazer estar aqui com você e eu tenho certeza que eu vou ver o teu ministério avançando cada vez mais, porque você é uma bênção na nossa vida e na vida de muita gente. E, meu amigo, parabéns, porque eu vi nascer isso aqui. Quando era live no Instagram. A gente nunca imaginou, né? Deus Quando era faz, tudo mato. Deus faz além do que a gente espera. E parabéns, 1 ano. Eu conheço várias pessoas que tentaram fazer um podcast. O mais difícil de tudo é manter a rotina, as gravações ou ao vivo. Sempre ter um negócio desse aqui toda semana não é fácil não, gente. Então aqui, ó, parabéns. Eu também sou um milagre. E é feliz demais de estar aqui. É verdade. Quer deixar um beijo para alguém, Tiago? Pra minha esposa, pra minha filha, família geral, até pra sogra, não tem problema. A coelhada toda. Isso aí. Gente, muito bom ter você até aqui.
Não se esqueça de dar esse like aí no vídeo, disparar esse link aqui para o maior número de pessoas. Tá? Esse conteúdo foi gravado aqui na Tizan Digital, o melhor lugar aqui de Alphaville para você vir gravar o teu conteúdo, tá bom? E eu te espero na próxima semana. Qual que é o melhor episódio mesmo, Helene? O próximo.